O sonho de ficar milionário custou a vida de Jonas Lucas aos 55 anos de idade. Com certeza sabia que ele tinha muito dinheiro. Ao ganhar quase 50 milhões de reais, ele fez questão de manter o comportamento de antes. Frequentava os mesmos lugares, como a padaria onde era um freguês fiel de todos os dias. Tomava um suco de laranja, esfirra e pedia 2 pãozinhos para levar. Exatamente a mesma rotina. A mesma rotina todos os dias. No bairro onde nasceu e foi criado em Hortolândia, interior de São Paulo, era conhecido apenas pelo apelido Luquinhas. Mesmo depois de ficar milionário, Jonas não saiu aqui do lugar onde nasceu, foi criado perto dos amigos, da família, uma região aqui de casas mais simples, outras reformadas. Ele, há pouco tempo, fez uma reforma na casa, mas também não chamava muita atenção na rua. Deixa eu conversar com as vizinhas aqui. Tudo bem? Leonardo Lara, do Cidade Alerta. Conhecia ele? Sempre conheci, desde criança. Vocês sabiam que ele tinha ficado milionário? Informação pro povo que falava, a gente sabia, mas... Ele tinha mudado nos últimos tempos, depois que falaram que ele tinha ficado milionário? Não, ele era sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Sempre, sempre. Ele não mudou em nada. Conversava com o pessoal, era simpático. Sempre foi simpático. Gente boa. Gente boa, ele sempre foi criado aqui com meus meninos, brincava na rua aqui. Sempre não tinha... A gente não tem o que reclamar dele. Ele passava ali perto da minha casa, brincava com as minhas netas, que eu tenho 2 netas. A gente conversava assim, quando ele passava na rua. Difícil, para todo mundo que conhece ele é difícil, viu? E os vizinhos aqui estavam acostumados a encontrar com a vítima caminhando pela manhã. Era a caminhada matinal, o exercício de todos os dias. E normalmente ele saía de casa com uma roupa simples, sem chamar muita atenção, um celular e um cartão de débito. Não usava cartão de crédito, passava tudo no débito. E era justamente o cartão do banco onde ele recebeu o prêmio da Mega Sena. Por isso todos acreditavam que ele preferia manter o dinheiro na conta, ou pelo menos grande parte, não era um investimento, ficava na conta uma quantia muito grande, porque ele preferia passar no débito. Então tudo que comprava era à vista com cartão. Sempre simples, assim, andava para tudo quanto é canto, amizade com todo mundo e depois que ganhou foi a mesma coisa. E todo mundo sabia. Acabou ficando sabendo. E esse foi o problema. Não sei te dizer se sim ou se não, né? Então, porque assim, como tá tudo nessa investigação toda aí, a gente não sabe. Ele passava por aqui, fazia a caminhada dele? Todo dia, todos os dias. Ele não via maldade nas pessoas. Amigos estão desesperados com a brutalidade do crime. Não via maldade humana. Eu, inclusive, ele comprava um saquinho assim de ração de cachorro. Ele ficava põendo comidinha para os cachorros de rua. Aí eu falava para ele, abençoado, você não tem noção do risco que você está correndo, não. Ele falava assim, ninguém vai fazer nada comigo, não. Ele não tinha mudado do coração. Ele não tinha noção que ele tinha dinheiro. Eu brincava com ele, falei, se eu tivesse um dinheiro desse, eu sumia. Eu ia para a Toca dos Índios, eu brincava. E ele? Ele falava assim, não, minha linda, ninguém vai fazer mal comigo, não, eu ajudo todo mundo, eu gosto de todo mundo. E era essa certeza dele de que ninguém faria mal, que talvez ele não cuidou da segurança como deveria e talvez foi alvo fácil para os bandidos. Eu acredito que sim. A humildade dele, ele sempre foi humilde. Ele sempre foi. Mas depois que ele ganhou, ele ficou mais humilde ainda. E as pessoas próximas cansaram de alertar sobre esse perigo, né? Eu de dizer... eu era todo dia. Todo dia falando, olha, você tem muito dinheiro no banco.
as pessoas sabem. São esses cachorros aqui da rua que o Luquinhas sempre colocava ração. Saía com um pacote de ração e distribuía aqui para poder alimentar os cães da rua. Uma pessoa extremamente generosa. Comprava pão para os vizinhos, doce, distribuía para as crianças na saída da escola. Era por aqui, nessas ruas com casas simples, que ele circulava todas as manhãs. Não trabalhava mais. Depois de receber o prêmio da Mega Sena, ele pediu as contas no trabalho. E no momento de assinar e receber o dinheiro que ele tinha direito do patrão, ele pegou aquela quantia e dividiu entre os colegas de trabalho, as pessoas que ele tinha convivido durante tantos anos naquela empresa. Deixou o trabalho, mas não a cidade, muito menos o bairro onde nasceu e foi criado. E por aqui circulava. Ia na mesma padaria todos os dias. As pessoas aqui no interior têm esse costume de ficar nas esquinas, em frente às casas. Então ele passava, cumprimentava, muitas vezes parava para conversar, tratando todo mundo como se fosse um grande amigo. Dava liberdade para as pessoas, não via maldade em ninguém, segundo os amigos mais próximos, que alertavam do perigo, já que a notícia do prêmio milionário tinha se espalhado rapidamente por aqui. Até porque as pessoas se conhecem, é uma cidade pequena, um bairro onde as famílias estão há muito tempo, então todo mundo sabe um pouco da vida do outro. E aqui as pessoas acreditam que foi justamente isso que aconteceu. A informação do dinheiro na conta chegou para quem já tinha um plano na cabeça de sequestrá-lo. E quem conhecia o Jonas garante que ele teria reagido a qualquer tipo de abordagem. E talvez por isso acabou pagando com a própria vida. Jonas foi encontrado bastante ferido às margens da rodovia dos Bandeirantes. Mesmo socorrido até o hospital, não resistiu aos ferimentos, principalmente na cabeça. Sinais de tortura, segundo a polícia. Só não vi ele nascer, mas desse tamanho até outro dia, sempre nós colegas. Ele nunca perdeu a essência, o jeito simples. Não, coitado, você encontrava ele assim, em qualquer lugar assim. Roupa simples. Roupa simples. Possuiu um carrinho depois que ganhou esse dinheiro. Mas foi o único investimento, foi um carrinho um pouco melhor, né? Exatamente, o que eu sei é isso. Foi depois de uma aposta em 2020 que o destino do Jonas mudou para sempre. O filho de um plantador de batatas e de uma dona de casa largou na hora o emprego de vendedor de ferramentas, mas não deixou para trás a vida simples aqui no interior de São Paulo. Apesar do prêmio milionário, manteve a mesma rotina. O detalhe é que todos sabiam que por trás das roupas simples estava um milionário. Foi aqui que as pessoas mais próximas à vítima se reuniram enquanto aguardavam a liberação do corpo. Os médicos legistas ainda precisavam concluir o laudo que vai apontar a causa exata da morte. Enquanto a investigação não avança, a família prefere não revelar detalhes. Eu só queria saber uma posição de você sobre o acontecido. Mas eu não tenho nem autoridade de falar, eu sou amigo da família, gente. Não pode falar. Olha, nem liberou o corpo, a gente tá abalado pra caramba ainda, entendeu? Policiais já circulam por aqui com viaturas descaracterizadas em busca de imagens de câmeras de segurança e testemunhas. Não tinha medo, não tinha cisma de nada, não. Era muito simples. Todo dia fazia a caminhada dele e a gente conversava, mas ele não tinha maldade, não. E as pessoas sabiam que tinha muito dinheiro no banco? Sabia. Ele falava para todo mundo, né? Todo mundo sabia, era tudo amigo, encontrava, ele contava. Ou se passavam por amigos? A gente não sabe.
É verdade. Uma das possibilidades da polícia é que quem fez isso com ele fosse justamente alguém das relações mais próximas, um desses amigos. E aí, ou deu a dica para alguém, aí essa pessoa, como sabia que seria reconhecida, não bastava apenas roubar, sequestrar, teve que matar. É isso que a gente fala. Podia ter levado o que quis, mas não precisava ter matado ele. O que a polícia trabalha a partir de agora é para refazer os últimos passos da vítima, para saber exatamente por onde ele passou, onde foi abordado e como tudo terminou na rodovia dos Bandeirantes. Então os policiais fazem nesse momento uma verdadeira varredura aqui no bairro em busca de imagens e câmeras de segurança que possam flagrar o trajeto do Jonas no dia em que ele foi visto pela última vez. A família, diante do sumiço, da demora do Jonas para voltar para casa, chegou a fazer um primeiro boletim de ocorrência de desaparecimento. Até aquele momento, era um caso de desaparecimento. Os irmãos se perguntavam, afinal de contas, onde o Jonas foi parar? Ele ia na lanchonete, ele se encontrava com os amigos, mas sempre voltava para casa. Não tinha o costume, nem o interesse de viajar para outra cidade, muito menos para outro país. Teria muito dinheiro para isso, mas o lugar dele era aqui mesmo, em Hortolândia. Jonas pode ter sido sequestrado ao sair da padaria. É o que descobriu a repórter investigativa Fátima Souza. Informação que nós tivemos conversando com alguns vizinhos, ninguém ouviu nada de barulho, de alguma coisa estranha. Mas, logo cedo, encontraram aqui nessa calçada um óculos com a lente quebrada, que seria dele. Encontraram também um par de chinelo e um boné, que seria do Jonas. Então, por que estaria aqui um pé de chinelo dele, o boné e os óculos dele com uma lente quebrada? O que se calcula é que ele tenha sido sequestrado aqui mesmo, nessa esquina, bem próximo à casa dele, apenas alguns metros. Outra coisa que levanta muito a curiosidade são essas luvas aqui, ó. 2 luvas dessas que peritos costumam usar, né? Só que nesse caso não foram peritos. Será que foram as luvas usadas pelos bandidos para sequestrar ele e depois largadas aqui? Essa é uma possibilidade. Jonas estava a pé porque era muito raro sair de casa de carro. O veículo igual a esse da foto foi uma das únicas compras dele depois de ganhar na loteria. No posto de combustíveis, todos sabiam que o cliente era um milionário sortudo. E passava direto aí. Nós sabíamos que era ganhador da Mega Sena, mas... Sabiam porque ele disse ou porque a notícia correu? A notícia correu. Ele negava? Não, de boa, vinha aí e tal. Olha, os delegados que comandam a investigação agora vão conversar com a nossa equipe aqui em frente à delegacia para prestar os primeiros esclarecimentos desse pontapé da investigação. Os delegados se posicionam aqui para começar, então, a responder as perguntas dos jornalistas. São muitas dúvidas por enquanto. Já há indícios, doutora? Nós estamos ainda investigando, ainda é muito prematuro falar em autoria mesmo. A polícia confirma que já analisa imagens e câmeras de segurança, mas prefere não dar detalhes sobre o material. Temos algumas imagens, sim, ainda estão sendo analisadas, estão sendo verificadas. Segundo o boletim de ocorrência, durante o breve período do sequestro, foram feitas transferências de cerca de R$20 mil. Mas o gerente do banco não autorizou uma operação maior de 3 milhões. Como Jonas saiu de casa sem o celular, o contato com o banco foi feito pelo telefone dos bandidos. O aparelho de Jonas foi encaminhado para a perícia. E as informações bancárias serão fundamentais para os delegados descobrirem o destino do dinheiro que saiu da conta do milionário. Normalmente ele andava sem celular. E o carro dele, uma Fiat Toro branca? Ele estava sem carro. Mas esse carro apareceu em algum lugar? Ainda não.
O importante é a polícia está trabalhando diuturnamente e com certeza chegaremos a bom termo e vamos apresentar esses acusados à justiça. A humildade dele levou ele à morte.